Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Sala 404. Eu sou a Carmen. E eu sou a Lídia, e hoje papo para quem é apaixonado por games, mas com foco no mercado de trabalho. E hoje estamos aqui com o convidado Lucas Vacan, e ele vai contar um pouquinho sobre a sua experiência com os jogos e a sua carreira de trabalho. Olá pessoal, boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. A ideia é mostrar o caminho do hobby e o que influencia na carreira profissional, com desafios, áreas de atuação e muito mais. Então já se prepara, porque o episódio de hoje está cheio de insights para quem sonha em trabalhar com jogos. Então, quando foi que você começou a se interessar pelos games? Muito boa pergunta. Eu comecei a me interessar por jogos na minha adolescência, eu acho assim que envolvendo o mundo de TI. Antes eu já jogava, mas ali na minha adolescência eu comecei a ter contato com Minecraft e eu jogava com os meus amigos, cada um ali no seu mundo, a gente interagia, conversava, mas a gente queria jogar junto. Então foi quando eu fui atrás para poder aprender o que precisava para a gente poder ter um servidor, jogar ali no mesmo mundo, todo mundo, onde eu aprendi sobre o Hamashi para poder fazer a conexão com o pessoal. Depois disso a gente tinha que ver quem que tinha a melhor máquina, a melhor rede, porque o servidor precisava de um pouco mais de recurso e se a pessoa errada fizesse, ficava travando para todo mundo. Então era assim, uma aventura começar ali essa parte. E aí depois disso eu fui me interessando mais e mais ali por como eu configuro um servidor, qual plugin que a gente colocava que ia dar mais recurso, ou ia otimizar alguma questão pra gente, ou adicionar funções novas pro jogo base, para todo mundo ali tá rodando junto e a gente tá se divertindo mais e mais. Então foi o Minecraft que fez você se apaixonar por TI, né? Foi um pouco Minecraft, eu já gostava nessa parte de computador, eu já tinha feito algum cursinho de HTML, de desenvolvimento web, mas nunca foi para frente, assim, o HTML meu é o básico do básico, o CSS nem vou entrar em questão, mas eu acho que os jogos, essa questão foi onde eu comecei a querer entender melhor o que é um servidor, como que a gente conecta remoto, o que eu preciso fazer para os outros poderem acessar, questão de DNS, domínio, IP, todas essas questões, foi ali onde eu acho o primeiro contato que eu tive, que eu aprofundei, que são conhecimentos que hoje em dia se utiliza para qualquer coisa. Ali, por exemplo, vou subir uma página web, vou subir um servidor de aplicação, numa VPS, você precisa saber essas coisas básicas ali de DNS, de portas, de como instalar, como configurar. Foi importante para mim já ter esse contato inicial. E só para reforçar, o que te motivou a transformar essa paixão em trabalho ali, na área de desenvolvimento? Eu acredito que no início eu não tinha muito a vontade de trabalhar com mais pessoas. Eu acredito que o trabalhar ali com a máquina era algo melhor. Eu era meio, ainda sou meio introvertido. Então, acho assim, combinou comigo a área de TI por essa questão. Mas com o tempo eu percebi que era só uma fase, né? Hoje eu já lido melhor com o público, com as pessoas, se precisa fazer uma reunião no trabalho ou participar de uma entrevista, é algo mais tranquilo. Mas se vocês me chamassem logo quando eu tinha começado a faculdade, provavelmente eu não estaria aqui no momento. Entendi. Dizem que a faculdade, né, dá aquela alavancada, né? Para as pessoas tirarem um pouco da timidez. Sim, ajuda muito porque você, acho que foge um pouco a bolha que você tem. Quando você está na adolescência, você está ali num mundo que é só estudar e é isso, e vir para casa e continuar estudando ou ajudar alguma coisa em casa. Mas quando você está na faculdade é muito você e você. Ninguém está junto com você ali no seu pé, cobrando. Você que tem que se motivar a continuar, se esforçar ou correr atrás de pedir ajuda. Então, a faculdade é um divisor de águas para muitas pessoas, porque é algo que não estava no dia a dia delas. E aí, geralmente, a faculdade é onde você consegue a primeira oportunidade para o mercado de trabalho, e aí, com isso, você começa a interagir com mais pessoas, e pessoas que estão no mesmo mundo que você. Então isso ajuda porque você se sente mais como os outros, você não se sente mais uma pessoa isolada, um estranho no formigueiro,
você começa a se sentir como todo mundo fazendo parte, tendo um propósito em comum. Se sente mais acolhido, né? Exato. E você tinha alguma visão idealizada na área no início? No início eu pensava que eu vou começar a faculdade, vou depois para o mundo de jogos, aí eu vou programar e poder jogar e ganhar para isso. E aí a realidade foi que não tem muitas oportunidades de jogos aqui na região, mas foi a porta de entrada para o mundo de desenvolvimento. Então eu gostei muito, não fugi, teve colegas de faculdade que desistiram por não ser algo ali que estava alinhado com o que eles buscavam, mas para mim foi assim, acho que se eu tivesse que voltar no passado e escolher qual que é o curso que eu queria, eu iria escolher de novo ADS. E qual que foi a maior surpresa quando você entrou no mercado de trabalho? Eu acho que a maior surpresa foi ganhar dinheiro fazendo algo que você gosta. Porque, você fica sempre ali esperando, né? Você fica pensando, putz, o que eu vou trabalhar? Você fica com essa ansiedade quando a gente está ali na adolescência, começando faculdade, não tendo muitas respostas. Então, quando a gente consegue uma oportunidade de trabalho, a surpresa é, putz, conseguir encaixar minha paixão de estudo com o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então foi uma surpresa positiva. Foi uma surpresa positiva. Aí você entrou no estágio ou já foi CLT direto? Eu comecei num estágio, eu fiquei quase 2 anos de estágio e eu passei a maior parte desse estágio como suporte. Então, atendia telefone, via o que o pessoal precisava, tinha que formatar computador, resolver problema de impressora, era o garoto do TI. Então, você mexia um pouco com tudo, telefone, computador, cabo de rede, todas essas coisas tinha que resolver. E aí a empresa que eu tinha um setor de desenvolvimento e conforme teve uma rotação dentro do setor de desenvolvimento, o pessoal pediu se eu tinha interesse de assumir. E aí eu comecei a fazer tanto o suporte quanto o desenvolvimento, cada um em um período, e aí depois com o tempo eu fui efetivado, e aí quando eu fui efetivado eu só segui com o desenvolvimento. Hoje em dia eu trabalho com suporte na prefeitura, sou estagiária lá. Eu mexo com tudo que você falou, cabo de rede, formatar computador, impressora, tudo pouco. Só que lá não tem a área de desenvolvedor, né? Mas analista de sistemas daí. Porque daí eles contratam uma empresa para fazer o site ali. Você pensa em continuar lá? Não. Não? Tem pessoas que gostam da área de suporte, se sentem realizadas, mas eu, pelo menos, eu tinha essa paixão no desenvolvimento. Eu acredito que a maior parte do pessoal que faz ADS quer seguir um ramo de desenvolver, mexer com código. Eu não tenho vontade de ficar lá porque lá é muito parado. Quase não aparece coisa pra fazer, aí eu fico sem fazer nada. Mas acontece, às vezes é bom ter uma tranquilidade, mas muita tranquilidade também. Tem dia que eu faço nada. A gente se acomoda e não consegue crescer, a gente não consegue mexer com coisa nova. É sempre importante continuar se desafiando, né? Cada vez quando você se sente acomodado, se você vira o melhor no lugar onde você está, aquele lugar já não é mais o lugar para você. Você tem que buscar novos horizontes sempre. Sim. E também é legal também, mesmo que você goste, é bom sempre você mudar, porque você vai se acomodando com aquilo. Vai se acomodando, se acostuma e aí fica você só fica, ali. porque eu sei disso já. Então eu tenho medo de encarar uma coisa nova e fica naquilo ali. Só vai patinando. Isso, vai patinando. Então por isso que E o mercado de TI não dá para parar. Não. Ele está totalmente, sempre está em constante evolução. Então, se a gente fica parado, a gente fica desatualizado e vai perder mais oportunidades. O mercado de games é gigante. Tem indie, o mobile, AAA, VR. Como você enxerga esse cenário hoje? Eu vejo assim, tem muitas oportunidades para estar desenvolvendo um jogo, então, e cada um tem os seus desafios. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem GTA 6, que está há 13 anos em desenvolvimento e é um jogo que o pessoal espera muito dele,
e é um dos jogos AAA que está mais aguardados nos últimos anos. Mas a gente tem, por exemplo, jogos indie, como Hollow Knight Silksong, ou Hollow Knight também, que foi desenvolvido por 2 pessoas e vendeu milhões de cópias. Então são 2 jogos que têm investimentos diferentes, mas que têm comunidades muito grandes em volta deles. Então assim, você tem que ver aonde que você quer atuar, o que você quer mexer, porque os jogos mobiles às vezes não vai ter os mesmos gráficos do que um jogo de computador ou de videogame, de console. Mas tem muito jogo de celular que é muito bom, muito divertido, e às vezes no celular você só quer ali passar um tempo, se divertir em alguma coisa rápida e seguir em diante. Então é muito importante escolher o que você quer, como que você quer seguir nessa área, e ela é uma área muito vasta com diversas opções. E você nota a diferença entre o mercado brasileiro e internacional, ou quais são elas? Sim, eu vejo, por exemplo, as vagas de desenvolvimento no Brasil são bem menores do que fora daqui, né? Então, quando a gente pensa em Estados Unidos, Canadá, outras regiões, tem mais vagas porque tem mais empresas desenvolvendo. E é estranho isso, porque o mundo de jogos ele é maior que o mundo do cinema. Então, como eu falei ali anteriormente de GTA, se a gente for voltar para o GTA V, que é o que está atualmente, no dia do lançamento do GTA V, ele faturou 800 milhões. Isso no dia de lançamento. Então, com o passar dos anos, foi estimado que o jogo já tenha faturado 16 bilhões de dólares. Então, é um jogo que supera a indústria do cinema em muitos números. E o pessoal, às vezes, não dá o valor direito para isso, não tem o mesmo holoforte, por exemplo, que a indústria dos filmes tem. Então, eu tô me perdendo. Acredito que cada um tem um ponto de vista, né, sobre os jogos. Então, porque, como você falou, teve muito sucesso, né? Isso. Então, tem pessoas que não valorizam. Então, cada um tem um ponto de vista sobre isso. Isso, né? É isso. E esses valores que você falou, que os jogos faturaram, foram só das compras ou dentro dos jogos ali tem as comprinhas, né? Tem tanto jogos que tem as microtransações, as compras dentro do jogo, mas tem outros que somente a venda, né? Então, por exemplo, o Silksong, né, ele é um jogo que não tem vendas dentro do jogo, e ele foi até um jogo barato. Acho que no Brasil ele estava custando R$80 na data do lançamento, que é um preço super baixo, e o pessoal fez isso porque eles têm essa paixão pelo jogo que eles criaram, os 2 desenvolvedores. Enquanto se a gente for ver GTA na época de lançamento ele custava R$300 e no GTA Online tinha as transações onde a empresa ganhava mais e mais. Então, claro que no caso do GTA tem ali servidor que eles têm que manter e tudo mais, mas mesmo assim eles já ganharam muito dinheiro estimado ali. E aí muda muito da visão de cada jogo. Tem os jogos que vão querer ir para essa linha de ser gratuito e ter itens para serem vendidos, por exemplo, League of Legends. Tem muitas skins ali de personagens que o pessoal compra, que muda só a parte estética, não tem nenhum benefício em jogo, mas o jogo em si ele é gratuito. Então a gente tem esse modelo de mercado, mas a gente também tem os mercados ali, por exemplo, que você compra o jogo e ainda tem que comprar alguma outra coisa, por causa do GTA, por causa do Battlefield, outros jogos que utilizam disso para sempre estar ganhando mais, porque no final das contas é uma empresa e ela quer gerar lucro acima de qualquer custo. Independente de tudo, né? Independente de tudo. E quando você disse ali que o jogo custava R$80 e era um valor baixo, você fala na questão da valorização do jogo, então, em si, para valorizar o jogo. É um valor baixo ali. Eu acredito que se eles tivessem colocado um valor maior, o pessoal tinha comprado, porque é um jogo muito bom, por mais que seja uma equipe pequena, é um estúdio indie, e o pessoal não esperava esse valor, eles se surpreenderam, e pode ser porque o pessoal que fez o jogo, eles não querem só ter o lucro, eles já ganharam muito dinheiro com o primeiro jogo deles, esse é o segundo, no mesmo universo,
mas talvez eles queiram alcançar mais públicos, né? Então, tipo, às vezes você coloca um preço alto, o pessoal às vezes vai querer piratear, ou vai querer, tipo, ter uma outra alternativa e não vai estar comprando o jogo. Enquanto se você coloca um valor menor, talvez você vai estar lucrando menos, mas você vai conseguir alcançar um público que talvez você não atenderia. Então, assim, tudo tem que pensar ali o que quer, mas acredito que eles fizeram mais também pela comunidade ali. Eles queriam entregar como se fosse um presente, porque esse jogo ele ficou em segredo por vários anos. Então, o pessoal dava só assim, tipo, tem algo em desenvolvimento, mas não tinha dizendo o que era e tudo mais. Nem spoilerzinho. Pouca coisa tinha. E aí surgiu o jogo e assim, foi um sucesso logo no primeiro dia. Teve Então, até... foi mais por curiosidade que o pessoal comprou o jogo. Esse segundo, eu acredito que poucas pessoas compraram por curiosidade, porque ele é uma continuação. Sim. Mas o primeiro, ele era em conta e acredito que o pessoal comprou mais por curiosidade para entender um pouco, porque ele tem uma estética incrível. Assim, você, quando olha, você bate e você fala, é tal jogo, porque é somente ele que tem ali aquela estética. Legal. E como que funcionam as equipes de desenvolvimento? Quais cargos costumam aparecer com mais frequência? Desenvolvedor, designer, artista, roteirista ou QA? Isso daí muda muito, né? Então, exemplo agora que a gente está citando GTA e Hollow Knight, a gente tem os extremos. A gente tem uma empresa gigante que está por trás do GTA, Rockstar. Então eles vão ter equipes de tudo, desenvolvimento, animadores, designers, roteiristas, QAs. Então eles vão ter todas essas etapas do fluxo de desenvolvimento, mas enquanto a gente olha para um estúdio menor, igual o pessoal que desenvolveu Hollow Knight, são 2 pessoas. Então essas 2 pessoas eram desenvolvedores, eram marketing, eram vendas, eram QAs, eram roteiristas, eram designers. Então eles tinham que fazer tudo dentro do jogo. Pequenas só algumas participações, às vezes podem pedir, se não me engano, a parte de som, eles pediram para um outro estúdio fazer para eles, que ficava na frente do estúdio deles, mas se não me engano só essa parte de som eles não fizeram, eles optaram por terceirizar. Mas a gente vê assim, tem pessoas que fazem jogos pela paixão de fazer. Então, às vezes é uma pessoa que ficou ali 5 anos desenvolvendo algo porque ela quer fazer aquilo, ela tem essa ambição, ela quer ver aquele sonho sendo realizado e entregue ao público. Um exemplo disso é Stardew Valley, que é o jogo da fazendinha. Ele foi desenvolvido por uma pessoa e esse desenvolvedor, ele ficou morando com a namorada dele, a namorada ficou pagando as contas enquanto ele desenvolvia, e ele apostou tudo que tinha nesse sonho de fazer esse jogo, e é um jogo hoje em dia mundialmente famoso. Viralizou, e deu muito certo, e ele é feito por uma pessoa. Então a gente tem muitas histórias, assim, quando a gente se aprofunda, vai ter N histórias aqui super interessantes de cada jogo. Curiosidade, galera? E você tinha falado sobre os jogos pirateados, né? Você citou ali. Você pirateava muito? Como que era? Eu acho que todo mundo hoje pirateia, ainda mais no Brasil, porque é caro comprar jogos, e hoje em dia está mais caro ainda. Então, às vezes você, ali tem uma empresa que ganha já milhões, a sua cópia não vai fazer muita diferença. Então, às vezes a gente acaba pirateando, porque a gente quer ali ter aquela experiência, ver como é que é o jogo, se é o que a gente quer. Muitas das vezes eu pirateava e se eu gostava do jogo, depois eu acabava comprando para ter essa experiência assim de não, beleza, eu gostei desse jogo, eu vou apoiar o desenvolvedor, porque me trouxe um momento de lazer, me trouxe um momento assim que eu curti. Mas já teve jogos que eu pirateei, joguei um tempinho e não gostei, e aí ficou por isso. Por mais que tenham plataformas, a Steam, por exemplo, se você joga, você tem 2 horas para poder devolver o jogo. Então mesmo que em 2 horas você zere o jogo, você pode devolver e não tem problema nenhum. Mas tem outras que o processo de devolução é um pouco mais chato. Então,
tem assim os prós e contras, né? Tem gente que fala, não, você podia ter comprado, depois ter devolvido. Mas às vezes, quando a gente é menor, a gente não quer pedir para os nossos pais o cartão ou o dinheiro, então a gente tem que se virar com o que a gente tem. E aí quer piratear, mas depois quando a gente tem a possibilidade, a gente fica muito mais nessa de vou apoiar o desenvolvedor ou não, né? Então a gente sabe que tem estúdios que ganham milhões ali e às vezes, tipo, por mais que eles ganhem milhões ali, o jogo nem sempre às vezes é o que você espera. E sinceramente, eu não acho às vezes que vale a pena pagar os preços que tem de alguns jogos. Então piratear para ter uma experiência para depois usufruir, né? Pra comprar daí, tá certo. Isso. Então, na sua visão, tipo, se tivesse pelo menos um teste grátis do jogo ali, 1 episódio, 2 episódios grátis pra ver se você gostasse do jogo? O que antigamente tinha mais eram os jogos demos, né? Então demo de demonstrativo. Então a gente baixava e tinha ali uma fase, 2 fases, o início, que a gente podia jogar e ver como é que era. E eram distribuídas às vezes em CDs, em revistas. E a gente conseguia ter essa experiência e aí se a gente curtia, a gente ia atrás de comprar, de ir numa outra banquinha, enfim. Mas hoje em dia já não tem muito mais disso. Hoje em dia os jogos ou são tudo online, ou eles vão tipo, um modelo gratuito, mas aí você tem que ficar comprando coisinha dentro do jogo para ser mais fácil de você jogar. Ou, tipo, você vai ter jogos super caros, que daí, tipo, você não tem esse modo de testar antes para poder saber se é aquilo que você quer gastar o seu dinheirinho ou não. E sobre os formatos de trabalho, como contratos, freelas e o modelo remoto, quais as vantagens e dificuldades que você percebe? Olha, eu particularmente gosto muito de trabalhar de carteira assinada. Já tive uma oferta para CPJ com um salário dos sonhos, era um salário em dólar, mas era uma situação ali que eu tinha começado no financiamento, eu tinha algumas despesas fixas e eu fiquei naquela de, putz, vou sair do meu trabalho CLT, que eu sei o quanto eu vou ganhar todo final de mês, por um PJ que a empresa pode simplesmente falar que não gostou de mim na semana seguinte e eu ir embora sem nada. Mas do mesmo jeito que a empresa no Brasil também pode te demitir, mas você tem benefícios, né? Então, tipo, se ela demite, você ganha o seguro-desemprego, você tem ali o FGTS que você pode sacar. Então, você tem ali umas questões que te ajudam no caso de algo acontecer. O que eu acho que o PJ pode, às vezes, não ser uma oportunidade tão legal de início. Ainda mais hoje em dia, quando a gente está numa pejotização das pessoas, elas trabalham como se fosse CLT, mas são PJs, mas tem carga horária, tem que entregar, tem que estar ali batendo ponto, que são coisas que o PJ não teria que fazer. Então, eu não gosto tanto desse modelo PJ, porque acredito que você perde muitos benefícios, ainda mais no início de carreira. E quando a gente fala ali de trabalhos, né, hoje eu estou numa posição que trabalho remoto, acho que é o sonho de qualquer um poder trabalhar de casa, não ter que pegar trânsito, se está frio, se está chovendo, você não se preocupa com nada disso. Se você quiser trabalhar de pijama, às vezes você pode. Então, tipo, acho que é o sonho, se conseguirem, eu recomendo, se tiver a oportunidade, eu acho que vale muito a pena, mas também tem que ver o seu perfil. Eu, por exemplo, como eu falei, era meio introvertido, então não tenho muito esse apego a pessoas, a ver as pessoas, então, tipo, me dou bem ali no meu escritório sozinho. Mas tem gente que não, que às vezes precisa estar vendo pessoas, tem que sair de casa. Eu sei que às vezes tem pessoa ali que vai com coworking, então aluga lá uma sala, pelo menos para poder fazer essa rotina de sair de casa alguns dias da semana. Ou tem outros que tipo, não, eu tenho que fazer uma rotina de me trocar, sair de casa e voltar para meio que fingir que cheguei ao trabalho. Já escutei essas histórias. Sério? Sim. Meu Deus. Então, assim, vai muito de pessoa para pessoa, mas pelo menos para mim, é um sonho estar no remoto. E a questão de freelances, né, os freelas, eu tenho, né, então é um complemento de renda. Então, se der para conciliar, às vezes ali você vai ganhar uma experiência a mais, você às vezes vai estar trabalhando com alguma outra coisa diferente. No meu caso, eu não posso afetar o meu trabalho principal, a empresa permite fazer freelancers, mas pode ser que tenha empresa que não permita.
E ela pode colocar isso no contrato e se ela saber o que você está fazendo e está no contrato, ela pode te demitir por justa causa. Então, tipo, é bom ficar de olho. Mas o que eu tenho ali é parte da experiência que eu tive durante a minha carreira. Eu acabo atuando com algumas empresas, dando alguns direcionamentos, é como se fosse uma consultoria ou resolvendo alguns problemas que surgem mais graves que as equipes que eles têm de desenvolvimento eles não conseguem resolver. Então também assim, recomendo, se conseguirem achar algo, porque às vezes é mais experiência que vocês colocam no currículo, no seu currículo. Sim. Assim, no trabalho remoto, qual é o grau de experiência na área que tem que ter? Tu disse para a gente começar a trabalhar remoto, não teria muito um nível de experiência, varia muito de empresa para empresa. Então, a empresa em que eu estou, por exemplo, às vezes ela abre estágio para trabalhar remoto. Então, tipo, às vezes eles estão precisando e eles têm essa questão. Então, o estágio ele geralmente você não espera nada do candidato, ele está ali para poder aprender. Né? Você espera que ela tenha a mínima vontade de estar ali fazendo e contribuindo, mas não tem assim, um nível mínimo para você entrar no remoto. É muito mais de empresa para empresa como que elas lidam com isso. De casos e casos, então. Casos e casos. Por exemplo, hoje a gente tem o Nubank essa semana, ela mudou o modelo de trabalho dela, eles estavam de remoto, e agora eles têm que fazer 2 ou 3 dias na semana presencial. Então, tipo, ideia de ter profissionais de todos os níveis, mas eu imagino que eles devem ter níveis ali de sênior ou acima de especialista, e mesmo assim eles quiseram voltar para o presencial. Então, varia muito ali do como a empresa está lidando com essa situação. Que às vezes não é benéfico, né? Vamos dizer assim, tá tendo muitos problemas ali talvez na equipe, algo assim. Pode ser também falta de comunicação, ou não estão conseguindo mensurar a produtividade de forma correta, ou até mesmo uma forma de um soft layoff, de tipo forçar o pessoal a demitir porque eles querem diminuir a quantidade de funcionários. Porque como o Nubank cresceu muito rápido e precisou contratar muitas pessoas, agora eles podem ter achado que estão num momento mais tranquilo e eles querem remover algumas pessoas do quadro e forçando essa questão, porque quem não se adequar a essa posição, né, vai fazer o quê? Vai simplesmente ganhar a conta e é isso, não tem muito o que fazer. Como que funciona o treinamento em funcionários remotos? A gente tem vídeos, na empresa em que eu estou tem uma plataforma de ensino, tem diversos materiais que explicam sobre a empresa, os sistemas que ela mexe, os processos que existem, as áreas. A gente tem um processo de onboarding que dura 2 semanas, então você fica com o pessoal de talent, de people, e eles vão conduzindo ali algumas dinâmicas. Outras pessoas que também entraram na empresa recente vão estar junto com você. E aí eles passam por diversos pontos mostrando onde é que cada área mexe, o que faz. Então, na empresa que eu estou funciona desse jeito, mas eu acho muito de empresa para empresa ali como que funciona. Pode ser que às vezes eles tenham tudo gravado, ou pode ser que uma pessoa vai te conduzir ali durante as etapas. Na minha empresa, depois que você passa do onboarding, você tem um buddy. E esse buddy, ele te ajuda como se fosse o seu par ali, tipo, se você precisar de alguma dúvida, se precisar de algum direcionamento, é uma pessoa que ela vai te ajudar a resolver qualquer problema. Então, eu vejo isso, outras empresas seguindo um modelo assim, você tendo ali um anjo, uma pessoa ao seu lado, alguém que vai estar ali auxiliando em qualquer dúvida que você tiver, porque você acabou de entrar num lugar estranho, você não sabe nem para quem pedir ajuda. Então, aqui lá vai ser o seu amigo ali, para a pessoa que você vai confiar e vai te direcionar no que precisar. Muito legal. Qual que é a sua opinião sobre conseguir o primeiro emprego em games? Hoje em dia eu acho que é difícil, porque eu não vejo tantas vagas no mercado de trabalho para essa parte de jogos, é um nicho. Então, quanto mais você vai afunilando as necessidades ou o escopo que você quer trabalhar,
é mais complicado você achar uma vaga. Então hoje quando a gente fala de desenvolvimento, tem muito mais oportunidades para o primeiro emprego. Mas conforme a gente, eu quero desenvolvedor mobile, aí já diminui. Eu quero desenvolvedor mobile iOS, você diminui mais ainda. Então, conforme você vai especificando, vai ficando mais complicado de você achar essas vagas. E ainda mais que o Brasil não é um polo de jogos. Então, vai ser poucas oportunidades que provavelmente você vai achar ali. Talvez vai ser mais por indicação, um contato, ou algum curso que já tenha uma grade de jogos, ela já vai ter ali um direcionamento para alguma empresa, né, para estar trabalhando, algo assim. E muitas pessoas, por exemplo, que têm vontade de trabalhar com games, como no Brasil não tem muita oportunidade, assim, você acha que eles vão mais para fora, escolhem essa oportunidade de ir trabalhar internacionalmente? Acredito que sim, né? Porque quando a gente tem um sonho, a gente dá um jeito de conseguir o que a gente quer. E, então a gente tenta achar outros polos que vão atender o que a gente espera. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, então os lugares que tiver a gente vai tentar, porque o não a gente já tem. Então a gente tem que ir atrás do sim. Brincadeira. E assim, com a sua base ali na sua carreira, né? A sua experiência em TI, quantos anos você tem de carreira? Eu tenho uns 10 anos na carreira de TI. E com base nisso ali, o que você pensa na hora da contratação ali? Portfólio, formação, network? O networking, principalmente, é sempre bom ter o QI, né, o quem indica, porque às vezes isso é mais importante de você ter o melhor currículo, o melhor portfólio. Porque de nada adianta você ter o melhor currículo, o melhor portfólio, se não conseguem localizar você. Então, ter pessoas, ter contatos, vão abrir oportunidades, porque essa pessoa vai falar para você, ela vai ter os outros contatos que ela tem, e isso vai aumentando ali as oportunidades que você pode ter. Mas é bom ter um portfólio para mostrar como que você trabalha, quais são as habilidades, porque dá para notar características no desenvolvimento das pessoas, como que ela lida, como que ela documenta, como que ela estrutura métodos, a lógica que ela tem, se ela coloca tudo em um método, em uma função, ou se ela quebra em etapas menores. Então tudo isso faz parte do portfólio, é importante ter, mas no final nada supera o quem indica. E existe algum preconceito com quem vem de outras áreas, como design, gráfico ou programação? Isso eu acredito que é muito mais das pessoas. Eu já trabalhei na empresa que eu estive, eu já mentorei algumas pessoas que estavam em transição de carreira. Então, teve 4 trainees que eu participei de um programa com eles. Então, um deles era formado em TI, mas o outro veio de engenharia mecânica, a outra pessoa era professora de matemática e teve mais uma outra que ela era engenharia de alguma outra coisa. Eram dois de engenharia, não sei se os dois eram de engenharia mecânica, mas e foram pessoas que a pessoa pode, vieram de outra área, não sabem nada, mas elas vieram como trainee porque elas estavam querendo fazer essa transição de carreira e elas se dedicaram, se esforçaram. Tem gente que está até hoje lá na empresa, tem outras que foram para empresas maiores. Então, a gente às vezes tem esse preconceito, né, das pessoas, né, a gente imagina algo sobre elas, só que a gente é muito mais humano isso, né, de cada um, e a gente tem que deixar de ficar julgando as pessoas inicialmente e tentar entender um pouco a história de cada um, porque todos eles ali ou estavam buscando a área de TI porque era algo novo que estavam crescendo, ou porque eles estavam vindo de uma área que já não satisfazia mais eles. Então, né, a gente sempre quer desejar sucesso para todo mundo e que eles consigam, né? Então, eu não gosto de ter esse julgamento inicial, a gente sempre vai ter, mas eu sempre tento deixar de lado e entender o lado da pessoa para ver por que ela está fazendo isso, por que ela está vindo para essa carreira. Então, eu tenho um caso disso da minha casa mesmo, porque
porque a minha noiva, ela fez secretariado executivo e é uma área que não tem muitas oportunidades aqui na cidade. E depois ela começou a estudar análise de sistemas, ela fez EAD e depois ela fez uma outra grade, também EAD de desenvolvimento de sistemas para a internet, e ela está atuando hoje como QA. Então ela fez essa transição de secretariado para o universo de TI e está trabalhando como QA e está trabalhando home office, que era um dos objetivos dela, algo que ela não iria conseguir com o secretariado. Então, a gente tem que entender o porquê que essas pessoas estão fazendo essas mudanças. Então, assim, no seu ponto de vista, você acha que as empresas acolhem bem as pessoas que estão começando agora na área? Varia muito do momento. Tem vezes que as empresas elas querem ter esse trabalho social, tem empresas que gostam de ter esse impacto de eu vou fechar tantas vagas para pessoas novas da área, ou vou fechar aqui tantas vagas para mulheres em TI. Então, às vezes, tem uns programas nesse sentido. A minha empresa ela faz algo dessas movimentações, mas tem outras empresas, às vezes, que ela só contrata especialista ou sênior, porque ela está num momento de que ela quer uma pessoa que já entre e consiga sair resolvendo os problemas que tá na empresa. É muito do momento, assim, às vezes você está num projeto que você não pode pegar um estagiário e ter todo o trabalho de treinar ele. Mas às vezes é muito vantajoso isso ao longo do tempo. Porque você treina aquela pessoa e ela vai estar no modelo da empresa, ela vai se encaixar com uma luva ali porque ela não teve nenhuma outra experiência anterior, mas às vezes você não tem esse tempo. Então, muito muda ali como vai estar a situação da empresa. No caso de nós, as pessoas da empresa vai moldar a pessoa, né? De acordo com os gostos da empresa, no caso. As necessidades, isso. Sobre o preconceito ali, né? Eu lembrei sobre o preconceito de linguagens de programação. Um programa em Python, outro programa em Java, HTML. Por que existe esse preconceito ali com essas linguagens? Acho que é muito assim, o pessoal tem uma rixa de uma paixão pela linguagem. Eu gosto bastante de Java, porque foi a primeira linguagem que eu aprendi, então ela tem um lugarzinho no meu coração, mas eu gosto muito de Python, porque é muito fácil de mexer. Mas até hoje eu escuto rixa com o pessoal com PHP. É uma linguagem que todo ano você escuta, não, essa linguagem vai morrer, ninguém mais mexe com PHP. Quando você vê as linguagens mais utilizadas na web, PHP movimenta 80% das páginas web. Então, ok, o pessoal fala mal, mas tem muita gente ainda usando e precisando. Então, acho que é muito mais assim, a pessoa ela quer colocar a sua opinião acima dos outros e dizer que isso é melhor por X, Y e Z. E às vezes, toda linguagem ela tem pontos positivos e pontos negativos. Senão a gente só teria uma linguagem no mundo, né? Essa linguagem vai resolver todos os problemas. E não, a gente tem linguagem que ela é rápida para uma tarefa, mas às vezes ela vai ter uma curva de aprendizado muito difícil, ou codificar é muito complicado. Ou às vezes a gente tem uma linguagem que é muito fácil, mas ela vai ter perca de desempenho. Então, a gente tem que encaixar o que a gente está buscando para a nossa aplicação. A minha aplicação ela precisa estar online 24 horas por dia, resolver um grande volume de dados, mas o trade-off disso é porque eu vou usar muito recurso, muita memória. É o caso do Java, uma linguagem que ela aguenta muitos volumes de informações, mas ela precisa de muita memória ali para estar rodando. Mas às vezes você quer fazer... Go tem uma proposta de você também produzir um código que consegue escalar bem usando pouca memória, mas ele já tem uma curva de programação um pouco mais complicada. Então, varia muito de linguagem para linguagem, é gosto, tem N opções. Então, hoje, não gosto de programar. Eu acho que você só não achou a linguagem correta para você. Você está no caso. E no mundo dos jogos ali, existe algum preconceito? Fulano joga isso, fulano joga aquilo. Tem alguma coisa assim? Tem, né? Isso daí não tem que dizer, pode pegar os principais, né? League of Legends, Dota. O
Os dois jogos são, na minha opinião, semelhantes, mas o pessoal, não, Dota é melhor por XYZ, não, League of Legends é melhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, sinceramente, eu acho assim, a gente só tem que curtir, passar o tempo, estar contente ali jogando e deixa cada um com o seu mundinho, com o seu universo, não tem problema nenhum. Tem o pessoal que é do mobile, tem o pessoal que é do computador, o pessoal que é do videogame. Então o pessoal tem também até essas rixas entre plataformas. Porque no videogame eu só coloco o CD, mando rodar e pronto. No computador eu tenho que instalar, tenho que fazer não sei o que, tenho que atualizar o sistema operacional, tenho que mexer mais não sei o que, às vezes tem que corrigir um drive de vídeo e coisas que às vezes você não vai ter no videogame. Então o pessoal tem esses preconceitos. Ou a pessoa só joga no celular, putz, é pobre, porque não tem um computador, não tem um videogame. Então, é aquilo, é a vida, a gente vai lidando com o que a gente tem. E você, quando você ainda joga, né? Eu ainda jogo. Quando você tinha aquela fase no começo, você jogava mais no computador, celular, videogame, como é? Eu sempre gostei de jogar no computador. Eu não tive videogame, tive um Super Nintendo há muito tempo atrás, mas depois disso eu tive computador e sempre joguei no computador. Tem um outro joguinho no celular para quando você está na fila de algum lugar, esperando alguma coisa para passar um tempo, mas computador é o principal para mim. Eu até montei há uns anos atrás um computador bom para jogos, e aí depois até veio um desânimo assim, de tipo, putz, finalmente consegui montar um computador, vamos jogar. Daí, não tô mais com vontade de jogar. Perdeu um pouco assim, então, mas é legal, às vezes eu pego mais jogo indie, mais jogo simplesinho, para poder só passar o tempo, jogar ali, ter uma experiência e deixar de lado, porque tem jogos que é quase um trabalho, você ficar lá, você tem que passar horas e horas mantendo em função daquilo, e hoje em dia já não tem mais isso. E até depois que fiquei mais adulto, eu comecei a perceber por que alguns jogos têm o comprar alguns itens, comprar algumas coisas. Porque a pessoa que trabalha, ela não quer ficar lá passando tempo juntando os itens para poder construir alguma outra coisa. Ela paga lá, tem na hora e segue a coisa. Porque você já gastou o seu tempo trabalhando para conseguir dinheiro. E outras pessoas que não têm essa condição vão trabalhar dentro do jogo para juntar as coisas manuais para depois conseguir pegar algo. Então, tem os dois lados. Hoje eu entendo mais essa questão, eu criticava. Mas... E aí, de todos os jogos que você já jogou, qual foi o seu favorito? Tem vários, mas eu acho um que eu joguei esses tempos, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha me dado o tempo para jogar, foi Gris, que é um jogo indie, ele tem toda uma arte e ele tem assim uma experiência que você vai viver, eu não vou dar spoilers nem descrever, mas assim, foi um jogo assim que tipo, a cada episódio que eu passava ali das fases, às vezes dava uns arrepios assim do que acontecia, e ele tinha uma história assim que a personagem não fala nada, mas você vai se motivando pelas coisas que acontecem, e eu acho assim, foi um jogo que mudou um pouco assim como que eu vejo algumas coisas. Mas tem outros assim, por exemplo, Roller Coaster Tycoon, que era de montar parque de diversão. Então acho que foi assim, um dos primeiros jogos que eu joguei quando era menor, e tem uma comunidade que não refez, mas eles remasterizaram o jogo para rodar no hardware de hoje em dia, e eu comprei ele, esse piratinha no passado, eu comprei ele, e para poder jogar hoje em dia e relembrar aquela experiência de quando você era menor ali e era administrando um parque de diversão. Acho assim, tipo, poxa, um jogo assim, você cuida de um parque de diversão, cria montanha-russa, coloca as coisas, é uma aventura. Então, acho que hoje os jogos que me encantam mais foram os que eu tive quando era criança, e poder jogar eles para poder relembrar momentos. Entendi, legal. E assim, os jogos, eles têm as classificações etárias ali, né? Faixa etária. O que você acha sobre isso? A pessoa tem que respeitar? Como funciona ali? Eu acho que no Brasil a gente não dá muito valor a isso, né? Então, até mesmo quando a gente fala de filmes, de séries, a gente tem muito esse impulso de querer assistir e não parar para analisar a faixa etária. E a faixa etária tem todo um estudo por trás,
do porquê que pode ou não para tal público. Então, por exemplo, às vezes você tem ali um jogo de tiro, que ele vai estar mais direcionado para mais de 16 anos ou mais de 18 anos, que um adolescente, quando estiver jogando, às vezes pode não saber lidar com a ansiedade ou com a violência que tem no jogo, ou essa perspectiva de sempre querer mais e mais e mais, e às vezes isso pode deixar a pessoa agitada, mais violenta, porque ela não é direcionada para a faixa etária da criança. A gente tem jogos que são infantis, a gente tem jogos que são para adolescentes, a gente tem jogos que são para adultos, e o pessoal deveria de entender e respeitar isso mais. A gente entende, às vezes ele tem um jogo ou outro que, às vezes a classificação coloca ele como violento, mais 18. Porque tem algumas coisas lá, por exemplo, se mostra caveiras e corpos mortos, ele já é classificado como 18. Mas às vezes, tipo, é um jogo mais caricato. Ele não necessariamente poderia estar ali, um público menor talvez poderia estar jogando, mas eu acho que é muito mais assim do como cada um vai lidar com essa experiência, mas os pais deveriam de respeitar, porque hoje em dia se esperar dos adolescentes, eles não estão nem aí, eles só vão querer jogar. Com certeza, né? Precisa de faculdade para entrar na área, algum curso técnico e livre já basta? O mercado de TI ele é vasto. Eu tive colegas no trabalho que não tinham formação e destruíam fazendo código. Era a pessoa assim que estava lá, você via digitando um monte de coisa e você fala, o que aconteceu? A pessoa ali desencarnou alguém e tá fazendo código, e era a pessoa que mais codava e fazia uns códigos com uma estrutura incrível e não era formada. Então, a área de TI permite isso. Tem algumas empresas que fazem vista grossa, né? Querem alguém que passou pela formação, porque a formação acadêmica, ela traz uma visão para você do como você vê os problemas, do como você lida em algumas situações, mas varia muito assim da oportunidade. Eu, quando entrei no meu estágio, eu entrei no primeiro ano da faculdade, e eu vi muitas coisas dentro do trabalho que depois eu vi no segundo e no terceiro ano. Então isso assim foi mais duro, porque eu tive que aprender na raça, uma outra pessoa ali dando um direcionamento, mas quando chega na faculdade foi tipo simples, foi rápido. Então tem essa questão, né? Você conseguir um trabalho, ele vai te dar uma estrutura, uma base boa, e é aquilo, se você achar um emprego, segue, não fica muito preso a seu encaixo em todas as regrinhas necessárias para a vaga ou não. O importante é estar trabalhando, porque isso vai te dar a experiência que você vai precisar para o futuro. Mas, assim, no geral, depois tentem buscar uma formação acadêmica. O portfólio, ele é essencial, mas o que deve ter nele para realmente se destacar? Isso é muito variável. Eu nunca usei meu portfólio para nada. Eu tenho meu GitHub, tenho alguns projetinhos lá, mas nunca apresentei para ninguém as coisas que estão lá. Eu acho que em nenhuma entrevista também me perguntaram, porque eu fui para uma área de DevSecOps, então muito a experiência que eu tenho, como que eu lido com algumas situações, o comportamental, foi muito mais importante do que o meu portfólio. Mas quando a gente fala do desenvolvimento web, o pessoal quer saber como que você desenvolve, quais as tecnologias que você mexe, é muito mais importante. Então, é bom ter, para caso necessite, ter um portfólio formatado, ter um portfólio bem estruturado, explicado, com os projetos documentados, como que sobe, o que fez, qual tecnologia utilizou, mas nem sempre pode ser que você não precise utilizar dele. Então, é bom estar preparado, mas pode ser que você não vá usar ele em uma entrevista, por exemplo. As Game Jams são uma boa forma de ganhar experiência e montar equipe? Sim, as Game Jams têm de vários tipos, todo ano acontecem, e se você for na internet, você vai ver mais Game Jams que você pode estar participando online. Tem Game Jams que são presenciais, que você tem que ir no lugar e produzir algo em um final de semana,
ou tipo, em um dia você tem 24 horas para poder fazer, e é isso, mas tem game jams, por exemplo, que uma semana você tem que poder fazer. Então é importante porque você começa a entender o como que você cria um projeto do zero e o como você entrega isso, porque você tem que fazer um começo, meio e fim, e você não pode perder muito tempo em coisas às vezes que tipo, não está dando certo. Então se às vezes você está ali quebrando cabeça em um problema e ele não está dando certo, às vezes é melhor você pensar de um outro jeito para poder fazer do que insistir naquilo e seguir adiante. E tem game jams que você participa sozinho, mas tem outros que você pode montar uma equipe. E às vezes é bom ter uma equipe até para você separar do trabalho, porque um jogo você pode fazer a pessoa que vai buscar os desenhos, vai estruturar os desenhos. A outra ela vai fazer o código da aplicação. Um outro ele vai fazer a parte de som, né, do jogo. Então você delega essas funções para depois no final você combinar e entregar. Então é legal, né, essa cooperação, o saber lidar com as pessoas, diferentes tipos de pessoas. Você pode às vezes juntar amigos ou achar algum grupo online mesmo que vocês estão querendo fazer. E também os game jams geralmente sempre tem um tema secreto, você não sabe o que é. Então você só vai saber quando eles anunciarem. Então assim, você fica naquela, putz, o que vai ser? Como que eu vou lidar com esse tema? Tipo, reação diferente. Exato. Então às vezes tem jogos que falam que tipo, é batida. Né? E aí você, putz, o que é batida? Você pode pensar num carro batendo, você pode pensar numa bateria batendo no tambor, ou você pode pensar no coração, a batida do coração. Então, cada um vai tentar usar a palavra-chave para encaixar isso num jogo e transformar isso em verdade. Então, cada um vai ter um ponto de vista, né, do assunto ali do tema. Exato. Então, e depois pode ser até que esse jogo cresça e vire algo maior. Então, tem um jogo que foi feito numa Game Jam, era Celeste, o nome dele, e depois o pessoal, a equipe, pegou essa ideia e estruturou melhor e criou um jogo que tem a mesma mecânica inicial que foi utilizada na Game Jam, mas tem todo um outro universo, uma outra arte, uma outra característica, mais desafios, porque o jogo ele tinha 7 fases na Game Jam, e depois eles fizeram um mundo que tem 240 fases e desafios, e veio de uma Game Jam, uma proposta. E, por exemplo, Celeste é um jogo super aclamado, conhecido na comunidade, mas começou com um simples joguinho numa Game Jam simplesinha. Então isso pode alavancar a carreira das pessoas que querem trabalhar com games. Legal. Pode. Legal. E você já pensou em participar de um Game Jam? Eu quase participei de um, mas eu tava muito assim, tipo, putz, qual que vai ser o tema? Tava muito nervoso, não tava preparado, então eu deixei passar a oportunidade quando eu fiz faculdade, mas eu já pensei em entrar em alguma online, assim, para poder ver o que eu consigo fazer. Né? Qual habilidade eu consigo usufruir, eu consigo fazer um outro códigozinho já hoje em dia, bem de boa, mas essa parte de design eu não sou muito bom, então assim, o que iria sair? Sei lá, não sei. Mas... Já tentou fazer um joguinho em casa? Não. Não? Eu já tentei fazer automação para algum joguinho, assim, de tipo fazer um script para poder, uma ação repetitiva, ele ir lá e fazer, ele entender o que precisa, uns botzinhos para jogo, mas além disso, vou fazer um jogo não. Legal. Além das habilidades técnicas, quais soft skills são mais importantes? Criatividade, resiliência, trabalho em equipe? Eu acho assim, a soft skill importante hoje em dia é a comunicação, né? Porque se você não conseguir comunicar direito, você não consegue seguir muito. Porque a comunicação é uma via de mão dupla, né? Você fala e a outra pessoa tem que entender. Mas se você falou errado e a pessoa entendeu errado, então a comunicação ela não aconteceu. E hoje em dia você não consegue fazer nada sem se comunicar. Então é bom a gente saber se comunicar ou conseguir transmitir a informação de forma correta, mas eu vejo assim soft skills
outras importantes, assim, eu vejo varia da onde você está trabalhando, qual que é o nicho que você está, porque às vezes você tem que ter resiliência para poder lidar com situações complicadas, com um ambiente que tem uma pressão maior, porque surgem problemas e tipo, você tem que resolver e não pode se desesperar e surtar. Mas às vezes, nem sempre, nem em todo lugar tem esse tipo de situação. Então você tem que um pouco ir se adequando a eles, mas eu acredito que todos eles ali vão estar às vezes envoltos da comunicação. Bom, a gente já está chegando no final do nosso episódio e eu gostaria, assim, se você tem alguma complementação, alguma curiosidade além do que você já falou pra gente. Olha, se eu fosse complementar alguma coisa, eu iria falar para não desistir da carreira em TI. Ela às vezes pode parecer distante, pode parecer abstrata, ainda mais no início, quando a gente está começando, né, a mexer com código, a gente acha que aquilo não é para nós, que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo. Mas eu acho que isso acontece com qualquer área que você estivesse. Então, pode ser que no TI a gente vê ali no próprio computador sozinho, a gente está percebendo isso. A gente não precisa de alguém, não precisa de uma prova, não precisa de nada disso. Às vezes, você, né, toda linha que você escreve dá errado, mas não é isso. É treinar e treinar e treinar. Às vezes, algumas pessoas que eu mentoro, eu falo que tem que escrever código lixo, que é um código tipo não vai solucionar nenhum problema do mundo. Mas você tem que escrever para começar a adquirir uma memória muscular, de você fazer tanto aquilo que ele vai começar tipo, a ser rotina para você. E aí, cada vez que você vai fazendo, você vai entendendo mais e mais até aquilo ser algo corriqueiro e não ser mais uma dor. Mas a gente tem que treinar, tem que fazer. Não é só pegar a atividade do professor ou alguma outra questão, a gente pegar ali um desafio ou a atividade do professor resolveu, tenta fazer de uma outra maneira. Mas teve algo que não compreendeu. Tentar fazer uma outra explicação, tentar buscar a solução daquilo, do porquê que se usa um método, porquê que se usa outro método, se tem alguma alternativa. Às vezes ler documentação. É muito importante a gente entender o que ele está fazendo e ter uma boa base, porque isso vai ajudar muito na carreira posteriormente. Mas eu acho que principalmente eu tive colegas que gostaria que eles tivessem terminado o curso e largaram no segundo ano, né, por mais que tivesse DP, era mais da metade do curso já tinha sido feito e desistiram, e eu fico um pouco triste de ver essas pessoas largando no meio do caminho, porque é uma área que eu gosto, eu vejo que tem muito potencial, tem muita oportunidade, dá para ter muitos talentos e, né, cada um pode conseguir trazer um pouco da sua identidade para o que está fazendo. Então, né, eu deixo assim, espero que o pessoal consiga continuar estudando e seguindo, porque vale a pena no final. Legal. E assim, galera, chegamos ao fim de mais um episódio da Sala 404 e espero que vocês tenham curtido essa experiência sobre games, sobre a experiência de carreira do nosso convidado de hoje e curtam os outros episódios também. E a gente agradece a todos que chegou até aqui no nosso episódio, a gente agradece ao nosso convidado Lucas. Muito obrigado, pessoal. Nada, A gente foi ótimo agradece. compartilhar a experiência aqui. O papo foi muito legal. Eu E é isso, galera. Até mais. Tchauzinho. Tchau. Tá.